Olá, pessoal. Meu nome é Tayene Olá, pessoal. Meu nome é Michele. e nós fazemos parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, do curso de Letras. E hoje nós iremos conversar sobre um tema muito importante da nossa literatura brasileira. Então, na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o período literário barroco. Então, galera, o barroco ele foi um movimento artístico e cultural que teve seu auge nos séculos 17 e 18. No Brasil, ele se inicia por volta de 1601, com a publicação do poema épico de Bento Teixeira. E também, no Brasil, ele foi capaz de criar expressões genuinamente brasileiras que representavam o sentimento de nacionalismo da época. Lembrando que o barroco ele foi um movimento artístico e cultural que teve grande influência na nossa literatura brasileira durante os séculos 17 e 18. Esse período ele foi marcado por profundas transformações na nossa sociedade brasileira, que vivia sob influência, dominação da colônia portuguesa. Então, sobre o contexto histórico do barroco, ele surgiu em um período de grandes transformações, tanto na Europa quanto no Brasil. Na Europa, ele foi marcado pela Contra-Reforma, o movimento da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante. Logo, no Brasil, ele floresceu como uma expressão artística no período colonial. Então, como eu disse anteriormente, no Brasil, ele surgiu como uma expressão artística no período colonial. Também foi marcado pela transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Outra questão também foi um aumento populacional devido a essa troca de capitais, a exploração do ouro, desenvolvimento econômico, a queda das exportações de açúcar e o foco em Minas Gerais. O foco foi em Minas Gerais devido a grandes jazidas de ouro encontradas nessa região. Então, as características do barroco no Brasil foram marcadas pelo contraste entre o sagrado e o profano, uso de figuras de linguagem, como metáfora e antíteses, expressões dos sentimentos humanos, como o amor, a morte, a enfermidade da vida, uso de recursos estilísticos complexos, como o jogo de palavras e a linguagem rebuscada. Agora, vamos rever um pouco mais sobre as características gerais do barroco. Então, o barroco é marcado pelo exagero, pela grandiosidade, pela dramaticidade. As obras barrocas são caracterizadas por formas complexas, detalhadas e ornamentadas, com ênfase no contraste entre luz e sombras. Na literatura barroca, há uma tendência ao jogo de palavras, ao uso de metáforas elaboradas, à expressão de sentimentos e contrastes, como amor e morte. Exemplos notáveis incluem o poema de Luís Camões, de Inês de la Cruz e outros. Falando agora um pouquinho sobre os principais autores barrocos do Brasil, podemos falar sobre Gregório de Matos, que ele destaca como um poeta sático e lírico, conhecido como Boca de Inferno. Também temos o padre Antônio Vieira, reconhecido por seus sermões e escritos de caráter religiosos, e também Bento Teixeira, um autor do poema épico Prosopopeia, considerado um marco inicial do barroco brasileiro. Agora, falando um pouquinho sobre literatura no período barroco, nós temos poesia, de Gregório de Matos, coletânea de poemas líricos e sátíricos. Também temos sermões, de Padre Antônio Vieira, que era sermões de cunho religioso e moralista. Tem a Presopopeia, de Bento Teixeira, poema épico, que narra a viagem do poeta pelo rio Amazonas. Sobre a influência religiosa, o barroco foi profundamente influenciado pela Contra-Reforma e pela Igreja Católica. Muitas obras de artes e arquitetura barroca foram encomendadas pela Igreja como forma de promover a fé católica e emocionar os fiéis. O barroco deixou um legado muito importante na arte e na cultura. Sua estética exuberante e dramática continuou a influenciar movimentos posteriores, como o rococó e o neobarroco.
Pessoal, então essa foi nosso vídeo aula sobre o período literário barroco. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.